Cruzeiro aí que tem uma preocupação com a sua categoria de base. O Pedro Lourenço, em várias entrevistas, inclusive pra gente aqui na Rádio 98, ali ó, naquela cadeirinha verde, pra quem tá acompanhando aí, aqui no estúdio, quando ele esteve aqui presencialmente, falando a respeito aí da categoria de base do Cruzeiro, porque querendo ou não, tem muita gente que fala que a base do Cruzeiro não revela ninguém. Certo? Ah, mas o Cruzeiro não tem ninguém, essa base não revela ninguém, não sei quem lá é pé de cachorro, é pé de rato, é foguete molhado, enfim. Então eu fiz uma pequena arte aí de alguns jogadores que foram da base do Cruzeiro e aos olhos do cruzeirense às vezes não tem essa mesma dimensão, né? Ó, o Cruzeiro não revela ninguém e hoje estão no time do Padreco. Dá uma olhada aí pra mim na tela da live, por favor. Galera, temos lá Mike, revelado pela base do Cruzeiro. Temos lá Murilo, revelado pela base do Cruzeiro. Temos lá o Maurício, revelado pela base do Cruzeiro. Temos lá o Estevão, ou o Messinho, como queiram. E temos também o Vitor Roque, tá? Além desses jogadores... Aí os que saíram ainda, né? O Rony é um, por exemplo, também. Não, e não só isso. Porque às vezes a gente vai falar questão de base e aí... Um abraço, viu, Felipe Graciano? Essa é pra você também, que você faz parte da turma. Aí você vai falar, não, tem jogador, mas o cara tem que maturar primeiro. Tem que ter tempo pra esse cara maturar aqui no Cruzeiro, não é assim e tal. Aí o cara vem, xinga, que a base não revela ninguém. Aí depois, lá, emprestou o Joseph pro América. Lá, ele foi, gente, sem passo fixado, nada. Ele vai ganhar rodagem, vai ganhar experiência, vai disputar uma Série B pro América. Vai ser bom pra todo mundo pro América, porque o Joseph é um jogador diferente. E pro Cruzeiro, que vai trazer um jogador mais maduro assim que acabar o empréstimo. E quer saber um outro jogador também que passou por aqui? Qual? E o Henrique depois vai trazer até no segundo tempo do Atlético aí o presidente do Fortaleza falando a respeito falando a respeito de um jogador que a torcida vaiava ele no intervalo. Vou deixar pro Henrique falar depois. Cruzeiro tinha alguns jogadores também que eram vaiados, que o torcedor pedia a cabeça deles, como no caso aí, adivinha de quem? Do Thiago, né, Thiago? Voz de... É verdade, né? O pessoal realmente não queria que eu jogasse, né? Então, e o senhor, que eu não tinha era capacidade. Vaiado no aquecimento. Exatamente, eu estava aquecendo. Tinha aquela parte de aquecimento de finalização, quando o senhor chutava a bola pra fora, o pessoal te vaiava, Thiago. Quase que eu fiquei igual Casa Grande aqui. Isso é verdade, parece, né? Somos primos. Eu acho que é melhor assim. Onde está o Thiago hoje? Você quer saber onde está o Thiago? O Thiago foi pro Brentford, da Inglaterra, tá? Ele é o primeiro brasileiro e a maior contratação da história desse clube inglês. O senhor quer saber mais do Thiago? Claro. Então tá. Os valores da negociação. O Brentford oficializou a contratação do Thiago, que estava no Clube Bruges da Bélgica, tá? Fez gol demais. Isso. Lá. Ele assinou um contrato por 5 anos, com opção de prorrogação. Os valores da negociação não foram divulgados, mas... De acordo com a imprensa inglesa, a transação girou entre torno de 30 milhões de libras, 212 milhões de reais. Nossa. Se você pega Thiago, você pega Estevão, você pega Vitor Roque, você pega esses jogadores mais ou menos por aí, a dívida do Cruzeiro estava paga. E tava. Tava sim. E tava paga. Então, cara... O Cruzeiro precisa mudar muito e melhorar muito essa questão da base. Hoje a gente vê que a categoria de base do Cruzeiro vai bem e tal, porque chega nas finais, ganha os títulos estaduais, chega no final de Taça São Paulo e tal. Mas mais do que isso, é essa questão de revelar o jogador e o Cruzeiro saber o momento certo de lançar o jogador. Inclusive, para isso que tem que ter o cara com o olho clínico, porque o Vitor Roque, até então, quando estava no Cruzeiro, estava no Sub-20 e sabe quem teve o culhão para subir e lançar? Claro que eu sei. Luxemburgo. Com certeza, fui eu mesmo, da chefe. E aí, você lembra, Luxa, que ele travou, ele travou as duas peças, você pegou e falou, e já aconteceu com o Raniel, e no próximo jogo ele vai jogar de novo. Exatamente. Aí eu falei, garoto, pode sair, tirei o garoto, tá certo? Falei com ele. Dei uma fralda pra ele também, falei, você vai. Exatamente, falei, porque eu gosto de a fralda, não tem coisa melhor. Aproveita e dá uma pro padrinho aí. Exatamente, padrinho. A sua vida vai mudar comigo. Padre, tá geriátrica. É GG. Tá, pode deixar. Então o que eu falei com ele, garoto, você vai lá jogar ou você vai ficar com essa fralda? Aí o menino vai lá e joga e ganha. Tá aí o Vitor Roque, pô, tá certo? Pois é. Show E foda, troféu show foda. Fralda pra você. Pois é, e o Pedro Lourenço tá ligado, Gilbert, que o futuro dos clubes brasileiros estão nas suas categorias de base. Então o Cruzeiro precisa fazer esse pente fino em contratos, tá? O Cruzeiro precisa estar ligado demais ali nos jogadores que são talentos para não perdê-los, né? No caso, como aconteceu infelizmente com o Estevão, com o Messinho. Porque o Cruzeiro também não teve como segurar a questão do Vitor Roque, que, né, a gente viu o que aconteceu, enfim. E o Vitor Roque, que era uma das joias, só que o Vitor Roque começou errado, né? Porque o Cruzeiro foi lá dentro do América, buscou de uma maneira errada e por aí vai. E o que começa errado termina errado, mas são jogadores que o Cruzeiro
tinha a possibilidade de ter um retorno técnico e financeiro absurdo. Retornos técnicos e financeiros absurdos. Então, o Pedro Lourenço está de olho nas categorias de base do Cruzeiro. Para poder arrematar esse primeiro tempo do Cruzeiro, seu Gilberto? Arremata! Vou arrematar. Adoro falar essa palavra, arrematar. Padrão, mas isso que você falou talvez seja o diferencial. Ter o Pedro como quem manda e ter essa visão de que a base hoje no futebol brasileiro é muito importante. Porque quando a gente sai um pouco dessa visão só do mercado brasileiro, o futebol brasileiro hoje, a posição dele é essa. É revelar jogador para conseguir fazer mais dinheiro e aí conseguir montar times mais fortes. Não é nem revelar jogador para ter um time mais forte. Isso. Mas se o Cruzeiro tivesse conseguido fazer boas vendas com todos esses jogadores que você citou, o Cruzeiro hoje tinha um time excelente porque teria muito mais condição de investir. Porque ele vai uma dívida menor, né? Sim, Exato. muito menor. E não só venda o valor beira futebol, a quitação da dívida total que tinha antes de abrir para a SAF, antes de se transformar em SAF. Ou seja, deu mole, deu mi pra bode.